Bom, nós vamos continuar o que nós iniciamos na semana passada, né? Semana passada a gente tratou do que se refere ao governo de si, naquilo que a gente lida com a questão da justiça. Então, por isso que a gente falou do amor como algo que precisa crescer dentro de nós e que, conforme os nomes em grego, né, ficou mais fácil da gente entender exatamente que amar é querer bem, e aí em que nível está o nosso querer bem, né? Se ele ainda tem apenas ele ainda está apenas movido pelo apetite, que pode ser o apetite sexual, pode ser apenas a atração, né, o olhar, ou se ele já tem um nível mais elevado, cujo qual ele chega no nível da amizade ou no nível familiar, e que aí estes laços são muito mais profundos. Amigos, isso conforme o tempo passa, a gente vai vendo que amigos não são muitos, né? Nós temos muitos colegas, muitas pessoas que nós queremos bem, lógico, mas que os amigos realmente vai diminuindo, vai cabendo cada vez, às vezes ainda está talvez nas duas mãos, mas vai a cada momento se tornando mais raro e cabendo na palma da mão, né? Porque esses laços vão se tornando mais profundos. Mais do que isso, quando nós chegamos no nível familiar, nós temos uma coisa ainda mais profunda. Na década de 50, teve um sociólogo americano chamado Kingsley Davis, que desenvolveu uma teoria. Essa teoria ela tinha apoio da Fundação Ford e outras fundações também, mas a Ford que estava por trás dessa, naquele período em que eu mencionei para vocês, de que eles estavam estudando a preocupação com o fenômeno de uma superpopulação e também do risco, né, dessa superpopulação, o que fazer, o que se deveria fazer. Kingsley Davis era um desses sociólogos contratados para estudar e apresentar suas teses a essas fundações, e ele desenvolveu uma teoria chamada teoria das sociedades primárias e sociedades secundárias. E a sociedade primária, ele entende que é aquela sociedade onde os laços eles são permanentes, eles não se acabam, eles são eternos, eles nunca deixam de ser esses laços, eles não acabam. Por exemplo, os laços de família, né? Eu perdi uma avó, né? Eu ainda tenho uma outra avó, avó materna, avô materno e pai paterno, né? Então tem um vô, uma avó e um vô. Mas a avó paterna, essa faleceu. Eu sempre confundo. Klaus, se soubesse, você me corrige, tá? Eu acho que foi em 2000 que ela veio a falecer. Leo, eu acho que tinha uns 10 anos, né? É, por aí. Então sim. 2000, né? Então, e aí, ok, faleceu, foi em 2000, mas não deixou de ser nossa avó porque partiu. Ela continua sendo. Ou seja, o que ele quer dizer é que na sociedade primária, os papéis, eles integram o ser humano e eles fazem parte daquilo que é o ser humano. E as pessoas que têm essa ligação com ele permanecem. Então ela sempre será a minha avó. Não é porque faleceu ou se ela, sei lá, tivesse falado
porque no fim, né, já pouco antes disso ocorrer, ela separou do meu avô. Eles se separaram, aí logo depois ela não ficou bem, aí teve isso. Né? Não foi, a gente não sabe se foi porque houve um tempo assim, até longo, para acontecer dela vir a falecer. Né? Mas eles se separaram. Ela poderia ter falado, eu vou viajar para fora do país, né? Não era a ideia dela, nunca pensou nisso, né? Mas ela viajasse para fora do país, não vai deixar de ser minha avó. Né? Então, estas pessoas são pais, são mães, são filhos, né? E não deixam de ser. Esses sinais permanecerão para sempre. Esses papéis são eternos. Da mesma forma, a sociedade secundária, ela já é onde os papéis podem ser trocados. E aí a gente, logicamente, já vê a questão da empresa. Por exemplo, na empresa onde eu trabalho, eu tenho um código de identificação, que é uma numeração, né? E que todos os funcionários possuem. Eu tenho uma função específica e coisas que eu faço, né? A qual eu pertenço a uma equipe. Mas se amanhã a empresa falar assim, não precisamos mais do Leandro, vamos trazer outra pessoa. Eles podem fazer isto, né? Me demitir, trazer uma outra pessoa e segue o jogo. Né? Porque estes papéis podem ser alterados, podem ser substituídos. Não tem a obrigação de que as pessoas sempre vão lembrar do Leandro. Pode ser que alguém fale, ai, nossa, o Leandro fazia isso aqui melhor. Outro pode dizer, o Leandro fazia isso aqui pior. Você vai ser lembrado talvez por um grupo de pessoas que trabalharam com você, mas depois essas pessoas também saem da empresa, ninguém nem mais lembra. A não ser que você tenha sido um grande funcionário ou teve algum papel importante ali, talvez vai ser lembrado, vai ser contado na história da empresa, mas alguém está fazendo o teu trabalho. Né? Então você deixa de ser. Propriamente para o país, você possui um registro de identidade, né? Um código geral, um código que você tem chamado CPF ou o seu RG. Né? Então você é um número, literalmente você é um número de registro, né, para o controle da quantidade de pessoas, para exercer as suas funções de cidadania, né, para poder ter tais ou quais benefícios, mas depois que faleceu, segue o jogo. Né? Agora vem outros, né? Então tem outras pessoas que serão registradas, terão sua certidão de nascimento, estarão contando a sua história aí para o mundo e assim segue. Né? Então é aí onde esses papéis eles são, né, descartáveis. Você é descartável num mundo assim. Qual é a grande dificuldade? A grande dificuldade da sociedade atual, não sei se era da sociedade em que Kingsley Davis viu, mas a nossa, nós podemos afirmar isso, de que nós estamos nos tornando uma sociedade de papéis secundários, onde mesmo dentro de famílias, as pessoas acabam já não olhando para os seus parentes como algo que não passa. Já no início da década de 2000, existia... eu tenho ainda essa revista, que ela falava de tendências do século XXI. Devia ter colocado ela aqui, mas não tem problema. E aí ela contando essas tendências do século XXI, uma delas era sobre os papéis da família, que família ia começar a ser considerado muito mais estar com alguém que se gosta naquele momento do que realmente os papéis que nós temos baseados no sangue, na questão consanguínea. Então já se falava dessa tendência, era uma coisa que já estava começando a acontecer, já se via em alguns locais, né? E também já se falava na revista, né? Já se falava, já se mencionava, né? Inclusive o título de uma das partes falando de desafios sociais que ia se começar a enfrentar, era com o título assim, Mamãe é um travesti. Né? Então já se posicionando numa coisa que ia começar a acontecer. Ou que talvez
já se vinha em algum lugar e já se começou a perceber que haveria uma tendência de crescimento. Eu tendo a pensar de que essas coisas, até pelo que já contei para vocês, né, tanto pelo direcionamento de novelas, que também naquele ano teve uma novela chamada Suave Veneno, e o final dessa novela termina um grupo de pessoas que não eram parentes, mas eles se abraçam ali, dão a mão uns para os outros e falam: nós somos uma família. Já mostrando também essa tendência de estar apenas do lado de alguém que você gosta, não que propriamente existem ligações afetivas, né? O que reduz o nível do nosso amor para com o outro, ainda que da boca de diversas pessoas públicas e esteja muito, ou seja muito mencionado as palavras amor e ódio, né? Vocês veem que ninguém pode xingar: estão me criticando, eu ódio, né? Da mesma forma, né, as pessoas que estão comigo são do amor. É sempre um uso, às vezes quase ideológico, para essas palavras. Para a convivência humana, nós falamos dessas situações e, logicamente, a gente mencionou o ágape, que é o amor incondicional. E que, se você não consegue estar ligado ou formar laços, né, que perdurem para todo sempre, quer dizer, você não consegue nem guardar os seus laços de família, tampouco você consegue manter amizades, né, você vai ter dificuldades para chegar num amor incondicional. Por quê? Porque quando chega-se no amor incondicional, esse laço ama porque ama. Então ele já não tem mais nenhum porquê eu amo. Ele ama e ponto final, não há um motivo, né? A gente sempre procura um motivo para as nossas ações e decisões, mas aqui no amor incondicional ele ama. Ele é gratuito, ele é dado. E talvez por isso ele se torna o mais poderoso, vamos dizer assim, o mais exigente também. Porque ainda que a gente fale muito bem e goste de ser amado, né, todo mundo gosta, é só você ver a reação. Eu vejo a reação do meu sobrinho com a minha irmã, né, conforme ela vai falar com ele sabe que vai receber um carinho, ele esquece que tem 4 anos e volta para ter 2, 1,5 e começa a fazer dengo, né? Por quê? Porque ele sabe que nesse momento ele está sendo bem tratado, então ele vai se colocar realmente como coisinha da mamãe, né? E é isso mesmo, né? Então a gente gosta, mas ao mesmo tempo o amor exigente é isso mesmo, bebê da mamãe, o amor exigente nos constrange. A gente fica extremamente constrangido. Veja, não precisa nem ser um ato de mamãe com filho, né? Mas se alguém do nada, né, paga alguma coisa, você está num local, alguém paga: eu vou pagar aqui, você fala: não, mas não precisa. É quase imediato. Da grande maioria das pessoas, pode ser que um ou outro não se preocupe, mas a grande maioria das pessoas fala: não, mas espera aí, não, eu pago minha parte, não, fica tranquilo, eu pago essa. A princípio você se incomoda, mas foi um ato de querer bem da pessoa. Simplesmente ali vocês estavam, né, conversando, amigos, tomando café, aí a pessoa fala: não, vou precisar ir embora. Aí a pessoa vai lá e paga a parte, você se incomoda: não, mas não precisa pagar o meu. Não, fica tranquilo, estou pagando aqui. Aí você: mas não precisava, né? Então às vezes a gente se incomoda com essas coisas pequenas. O que a pessoa teve? Teve um pequeno ato de amor, não é um grande. Mas só esse pequeno ato já nos... Imagina você saber que você não fez nada por essa pessoa. Ao contrário, talvez você seja a causa das dores dessa pessoa e esta pessoa te ama grandemente, totalmente, incondicionalmente, que é você do lado dela, por pior que eu ou você possamos ser. É um amor que o próprio São Paulo dizia que nos constrange. E que nós vimos que a resposta para esse amor, pelo menos da nossa parte, que tudo que a gente faz nunca alcança a dignidade do amor de Deus,
é entrar na mesma linha ao qual ele faz por ele mesmo, que é a Santa Missa. Mas a gente precisa, já que falamos também de vida, né, do contato de um com o outro, a gente precisa adentrar num detalhe que é a forma como nós nos organizamos. Né? Se nós formamos comunidades, qual deveria ser o princípio ordenador das nossas comunidades? Eu talvez já tenha mencionado, porque quando falei da parte econômica, mencionei que o princípio ordenador até antes da Revolução Industrial era o princípio de família. Depois da Revolução Industrial, o que passa a ordenar a sociedade é o princípio econômico. E isso cria uma dificuldade nossa em nos organizarmos de modo de família. Tanto que, e aqui é uma opinião minha, tá? Ninguém é obrigado a concordar no que eu vou dizer agora, mas eu já falei para todas as minhas turmas de catequese e eu mantenho essa opinião por conta de uma base que em breve também vou falar por conta dos 10 mandamentos, que é a seguinte: eu discordo completamente deste monte de substituições que fazem de padres de tantos em tantos anos. Começa a troca para um lado, começa a troca para o outro e vai um padre para lá, o outro padre para cá, e o padre que estava há um tempo aqui fazendo um trabalho, ele para de fazer e vem o outro. A não ser que ocorra, sei lá, um problema de motivo de doença ou alguma coisa chata que aconteça, para mim não faz sentido. Por quê? Porque o padre é um pai espiritual. E eu nunca vi esse negócio de você mandar o seu pai embora. Não faz sentido algum isso. Você mandar o parente da sua casa embora, ó, sai daqui, ou não, ó, agora vai para outra família. Não faz sentido isso para mim. A não ser nesses casos, nestas exceções, ou nos casos, aí falando do bispo como o pai da diocese, ele sair por uma razão muito importante, alguma missão específica que o Papa, que se torna o pai da Igreja Universal, como um todo aí, ele definir uma nova função, mas por algo que realmente é necessário fazer essa mudança. Caso contrário, deve se manter. Mas me parece que tomou-se esse costume. Então, a sensação que eu tenho quando eu vejo isso é que a Igreja, apesar de não ser uma democracia, a Igreja não é uma democracia, ela tem dado passos democráticos em diversas funções e ações, o que eu não acho muito bom. Bom, se você nunca percebeu que a Igreja não é uma democracia, lembre-se, você chama Jesus de rei. Você não chama Jesus de presidente, de ministro. Você canta Jesus é nosso rei. Ou seja, a Igreja nos ensina então, e aí a gente usa também para poder explicar os modos de governo da sociedade. Eu estou utilizando a Igreja, mas vou explicar sobre a sociedade. Qual é o melhor modo de governo que a Igreja vê? E, consequentemente, o seu lado viciado, que também vai ser o pior. Se ele é o melhor, ele vai ser o pior no lado viciado. O melhor modo de governo que a Igreja vê para governar a sociedade é a monarquia, que é o governo de um sobre todos. O céu é uma monarquia, Deus reina. Então, espelhado nesta ideia que existiam os reinos, espelhado nesta ideia que na Idade Média se procurava a pessoa com as virtudes necessárias para que ela pudesse ser o rei e, consequentemente, ele tivesse junto dele a rainha,
que também deveria ter virtude para poder reinar junto com o rei. Até porque em diversos momentos, né, você tem casos de rainhas que tomaram a frente do reino por conta de guerras, então elas reinaram por conta de decisões. Vocês estão me ouvindo bem? A Sol mencionou que a internet, que ela não está me ouvindo muito bem. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Lali, Clau, respondem aí só para ver. Acho que é aí, hein, Sol? Tá. Eu acho que é aí o problema. Então, em diversos momentos, a igreja não, nos reinos na Idade Média, as mulheres também tiveram de coordenar e governar. Né, vocês podem encontrar alguns textos, algumas menções assim com um autor, um historiador católico brasileiro chamado Lucas Lancaster. Ele tem canal no YouTube. Então lá ele tem um vídeo dele que eu acho que ele fala mais de 1 hora. E também acho que ele falou numa palestra que ele deu, não sei se foi no Centro Dom Bosco, exatamente sobre as mulheres na Idade Média. Então ele fala das virtudes dessas mulheres, da grandeza, e algumas até foram depois declaradas santas. Então se procurava aquele que tinha virtude. Né? Depois você vai ter a continuidade sanguínea. Né? Mas de qualquer forma existe essa cobrança, existe essa exigência. Por quê? Porque você precisa ser um sábio para estar à frente dos outros, para governar os outros. Da mesma forma, o vício da monarquia é o mais terrível, que é a tirania. Um tirano tendo um poder sobre toda a população, sobre todos os poderes, sobre o exército e tudo mais, ele pode ocasionar, né, uma situação muito mais dura para a sociedade do que um governo de muitos. Né? O segundo nível é o nível da aristocracia, que é o governo que seria chamado governo dos notáveis, onde alguns vão governar todos. Né? Então não é apenas o rei, você tem alguns que serão, né, aqueles que vão definir aí a caminhada do país. Né? O seu vício é chamado de oligarquia. Então os oligarcas são o lado viciado, onde esses homens se tornam donos do poder, não querem mais sair do poder e pior, né, eles dificultam o bom viver da sociedade. E o terceiro, e considerado por Aristóteles e pela igreja, e eu vejo que faz muito sentido, que é o mais fraquinho, e vocês vão entender o porquê, é a república. Né? A república é o governo de muitos, onde as pessoas ocupam diversos cargos de poder para a manutenção e a guarda da sociedade. Então elas se dividem em diversos poderes, no caso, depois, principalmente dos Estados Unidos, que emulou corretamente as ideias, né, provindas de um dos pensadores da... Eu estou tentando lembrar o nome dele agora, aí me fugiu. Da Revolução Francesa, da questão da ideia dos 3 poderes. Então você tem o executivo, o legislativo e o judiciário, e que governa o todo, governa o povo, e o povo possui uma representação para votar nestas pessoas. O seu vício é chamado de Estado popular, né, que nós podemos chamar também de ditadura. Algumas pessoas, né, às vezes não entendem, né, porque o nome da república e do Estado popular, né, tanto a sua virtude quanto o seu vício, eles possuem um nome.
um nome só que você pode dar para os dois, que chama-se democracia. Os dois casos é democracia. Então, se você viu que o nome da Coreia do Norte tem lá Estado Democrático, é por isto, tá? Apesar de ser uma ditadura, é porque democracia pode ser tanto com ou sem uma ditadura. Então você vê lá Estado Democrático, Estado da Democracia, Estado Popular Democrático, papapi, papapá. É válido. Por quê? Porque, segundo diz, é o governo de muitos e esses governantes estariam representando o desejo da população. A gente sabe que nem sempre é assim. Aliás, eu diria que hoje em dia, quando a gente observa os países, me parece que é exatamente o contrário. A população quer A, o governo quer B. Isso para mim está claro, claríssimo. A população não quer o que o governo quer. O governo quer fazer a população quer B e fica uma troca de forças, um confronto, e a população pode, às vezes, troca o outro e não consegue obter aquilo que ela gostaria. Você percebe uma dificuldade muito grande. É lógico, é óbvio que eu estou falando aqui de um modo muito puro. Eu não estou colocando outros poderes para além dos 3 poderes do governo na jogada. Mas é lógico que você tem diversos setores, diversos interesses que dentro da República, por exemplo, do Brasil, você tem diversos setores, você tem diversas pessoas, você tem diversos influenciadores que querem A e querem B, e às vezes, mesmo que ele não tenha maioria, ele tem um negócio chamado poder. E por ter poder de ação, às vezes ele não precisa ter o cargo. Sabe qual é uma das coisas mais bobas? Eu vou devagar aqui nos comentários. Sabe uma das coisas mais bobas que tem nas pessoas em relação à nossa república? E a nossa, considere as outras também. É achar que o cargo mais importante é o executivo. O executivo não é o mais importante. O executivo é muito importante, mas ele não é o mais importante. Não adianta você colocar lá, votar no presidente que você desejava e você não alinhar o resto. Se o restante é o legislativo, junto ali do Senado e do Congresso dos Deputados. Ou no caso da prefeitura, é o prefeito, que é o executivo, e você tem os vereadores. Não adianta. Então, quem faz a lei deveria ser, porque aqui tá meio estranho, né? O judiciário tem legislado, isso aí não tá certo, não tá correto. Quem legisla é o deputado, é o vereador, seja o deputado federal, estadual ou vereador. Quem dá a ordem de execução é o executivo, que pode fazer decreto, só que o decreto dele tem um tempo e depois ele é votado pelo legislativo. E você deveria ter um judiciário para, a partir da letra, julgar e analisar se a coisa está de acordo. O que é que está acontecendo? Por que é que eles acabam legislando, mas mesmo o Congresso não considera, ou às vezes até considera, mas é um que fala ou que percebe, mas aí todo mundo diz que não é bem assim? Porque se eu descobri estudando filosofia do direito, na atualidade, o advogado, o juiz, deve deve julgar e analisar e definir não apenas pela letra da Constituição,
mas também pela tendência da cultura de acordo com a época. O que pode ser que ele considere que no papel está escrito para fazer A, mas ele olha, aí ele fala assim, isso aqui não tá muito claro na Constituição. E nós temos essa tendência atual, né? Então você vê os caras discutindo se é para chamar, né? Porque o trans ficou chateado, porque é para chamar de mãe, não é para chamar de mãe e tal. Então aí eles acham que tem que votar uma bobagem dessa. Não tem que votar isso aí não é votável. Isso é cultural. Tem coisa que é lei, tem coisa que é costume. Quando você começa a tentar tornar o costume lei, você cria um problemaço, que é o que está acontecendo agora, que tudo vira lei, tudo tem que ir para o papel, tudo tem que estar no papel, porque senão não vale. Apesar de na hora de analisar, aí o tribunal não julga a partir da letra. Olha que coisa confusa, né? Isso acontece até na igreja, gente. Eu vi semana passada e eu gostei muito da resposta do Padre Douglas. Perguntaram para o Padre Douglas assim: Padre, e as palmas? Pode? Ele falou assim, gente, realmente vocês precisam... Porque pode? Tem algum documento que fala se pode ou não pode? Resposta do padre: vocês precisam realmente de um documento para dizer para vocês se está certo ou se está errado as coisas? Né? Lembra quando eu falei que a gente está tão adestrado que a gente está movido pela lei? Então nós estamos muito judicializado, né? Primeiro estava muito politizado, agora está muito judicializado. Né? Então tudo tem que estar no papel. Será que não dá para ter discernimento de que, bom, nós estamos na missa, tem momento ali que não é para palma? Né? E eu nem estou falando na hora que o padre está fazendo lá a festa, né? Festa da padroeira, ele levanta a imagem no final da missa, o povo aplaude mesmo, mas nós estamos falando durante a missa. É necessário? Aí ele falou assim, então, músicos, a responsabilidade é de vocês, porque talvez vocês estão puxando música para palma no momento errado. Foi isso. Parem e pensem. Então, será que não dá para ter o justo discernimento, entender, né, a diferença de lei e costume? Precisa virar uma lei para dizer, precisa estar num papel, precisa estar escrito no missal que não pode bater palma naqueles momentos? Existem vários momentos que é para fazer silêncio, ninguém pergunta, né? E não faz. Esse é o ponto. E tá lá que tem que fazer silêncio em alguns momentos, é silêncio absoluto, mas não faz. Você tem um momento ali um pouquinho no ato penitencial, você tem um outro no cordeiro, você tem, né? E aí o povo não silencia, mas fica todo mundo preocupado com a palma. Mas meu Deus do céu! E isso me preocupa, do povo querer ser muito legalista dentro da missa e perder o principal, que é, vai pra missa e reza, filho. Esquece um pouco das regrinhas. Deixa a regra para quem cuida da regra. Mas vai lá e reza. Se você ficar preocupadão toda hora com, bateu palma, olha lá, mexeu o corpinho diferente, ficou de pé, não ficou ajoelhado. Putz grilo, tu não participa da missa. Não vive. Você vai chegar lá, você não reza. Então esquece um pouco isso aí, né? E vai rezar. Por quê? Porque a gente acaba ficando muito legalista e a gente começa a ficar preocupado com todos os barulhos e sons e isso e aquilo e você não foca no principal, que é o altar. Então, esse é um problema que a gente vive. Dito isto, falando de democracia, dessas questões, algumas pessoas poderiam imediatamente me perguntar: ok, Leandro, mas nisto existe aquele problema da direita e da esquerda que as brigas, elas são acirradas, geram aí várias confusões e tudo mais. O que dizer sobre isso? Nós deveríamos tomar algum partido? Bom, a igreja não toma. Se vocês querem saber, a igreja não toma. Direita e esquerda são dois termos criados. Esse termo foi criado também na Revolução Francesa num jogo de tênis, que estava os jacobinos de um lado e os girondinos do outro. Aí um estava do lado esquerdo, outro do lado direito.
E a partir daí se usou isso, porque é situação e oposição, pronto. Você tem a situação e tem a oposição. Qualquer lugar para ter um bom equilíbrio precisa ter alguém que se opõe, mesmo que ele não seja do contra. É sadio que tenha alguém que não concorde com tudo e que exija do outro um pouco mais. Que queira mudança, que veja as coisas acontecendo e fale, opa, peraí, não dá para dar uma melhorada aqui, né? Porque senão também quem está no poder se acochambra e vai deixando aí a coisa de qualquer jeito e tá tudo legal. Mas é lógico que eu tenho que pegar a opinião da igreja, eu vou pegar o compêndio do catecismo da igreja, porque melhor do que o catecismo amarelo, que dá um... O amarelo eu falo de 1992. Ele é o pergunta e resposta de 1992. Só que ele deixou mais claro do que o que está escrito nos parágrafos 2424 e 2425 do Catecismo Grande, o de 1992, quando ele responde sobre o que se opõe à doutrina social da Igreja, no número 512. O que é a doutrina social da Igreja? A doutrina social da Igreja, elas são um conjunto de cartas escritas pelos papas a partir de Leão XIII. Leão XIII é o primeiro que começa a escrever coisas relacionadas a questões sociais. E então, a partir daí tem uma sequência muito grande de cartas. A primeira carta escrita é uma carta chamada Rerum Novarum. E essa carta tem umas 80 páginas, né? E lá ele fala sobre as condições de trabalho. Veja, a gente está, né, ali com Leão XIII. Ele está preocupado com as questões de trabalho porque haviam ainda muitas situações que hoje a gente não enfrenta. Enfrenta às vezes na questão do trato um com o outro. Mas você tinha problemas até de segurança e você não tinha alguns benefícios que se tem hoje de segurança e tudo mais. Até de cuidados que não se tinha, né, dentro das fábricas. E também havia uma preocupação muito grande dos papas para com as ideologias que estavam se proliferando, né, e que eram crescentes. Então, eles escreveram diversas cartas que tratam de diversos problemas e diversas questões, tá bom? E começa o texto no número 512 do compêndio desta maneira: opõe-se à doutrina social da Igreja os sistemas econômicos e sociais que sacrificam os direitos fundamentais das pessoas ou que fazem do lucro sua regra exclusiva ou seu fim último. Por isto, a Igreja recusa as ideologias associadas nos tempos modernos ao comunismo ou as formas ateias e totalitárias de socialismo. Além disso, até aqui fica fácil, dá para pegar rápido. Primeiro porque grande maioria dos autores comunistas, socialistas, é tudo ateu, né? Então é mais fácil de você pegar. O que a galera não pega é o que vem agora. Teve crismando que ficou surpreso, não assustado, não, mas ficou surpreso quando eu falei isso. Além disso, rejeita na prática do capitalismo. Não é o capitalismo que ele vai condenar. É na prática do capitalismo. O que o povo não entende é que o capitalismo ele é uma ferramenta utilizada tanto por o grupo que eu vou falar aqui, quanto por socialistas, quanto por comunistas. Por quê? Porque a economia ela é uma força cosmológica. O estudo, todas as coisas possuem abundância ou escassez. Então a economia não é uma coisa controlável, você não consegue, já se tentou. Acreditem, a União Soviética tentou fazer um tabelamento de todos os produtos possíveis e imagináveis que existisse lá. Quer dizer, dá o preço, tá? Não é ter uma lista de produtos, que isso existe. Até no Brasil tem um negócio chamado TIP, que ele tipifica todos os itens, todos os produtos. E a coisa vai ficar pior porque agora produto e serviço vai virar tudo a mesma coisa. Para quem presta serviço,
prepare-se para sair dos seus 2% para quase 17%. E aí ele diz aqui, rejeita na prática do capitalismo, o que ele rejeita? O individualismo e a primazia absoluta da lei do mercado sobre o trabalho humano. O nome disso é liberalismo. Então, tanto o liberalismo, quanto o socialismo, quanto o comunismo, os três estão aqui. A igreja está orientando a você se afastar dessas porcariadas. Problema. Quando você entende o negócio, você vai falar para mim assim, mas Leandro, não tem nenhum partido dentro do Brasil que não siga essas regras. Porque ou ele vai para um lado, ou ele vai para o outro, e dificilmente ele pode até falar, e aí nos dois lados às vezes fala, pode até falar que crê em Jesus. Mas o que é o primordial de um sempre leva para um lado ou para o outro e nunca é realmente para que se viva ou se possa viver verdadeiramente a fé cristã. E eu vou dizer, pois é. O que eu faço? Não voto em ninguém? Eu falo, não, vote no menos pior. Porque às vezes o pessoal solta, e eu até entendo o que o pessoal às vezes fala assim, não vote, vou pegar, por exemplo, o partido do presidente atual do Brasil. Não vote no PT porque é comunista. Ok. Só que, neste ano você tem eleições para prefeito. E eu vou pegar o exemplo de uma pessoa que eu conheci, Deus o tenha. Chamava Roberto. E ali não tinha uma pessoa com a ideia, mas ele era do Partido dos Trabalhadores. E ele era um bom homem. Não tem nada a ver com isso. Tipo, no Brasil, gente, prestem atenção. No Brasil, o muçulmano diz que acredita, que ama Jesus. Eu fui numa Bienal do Livro, eles tinham a livraria lá. E eles colocavam, aqui também se ama Jesus e Maria. Fale para as pessoas que não são católicas, mas eles são pertencentes a religiões espíritas, seja europeia ou seja africana. Ele vai na igreja, diz para ele que ele não pode comungar. Ele fala, mas por que eu não posso? Eu fui batizado, eu acredito em Jesus. Você fala, meu filho, tu acredita em Jesus, mas tá indo para outra igreja. Eles não conseguem conceber. No Brasil é uma confusão que não dá para ser tão purista e dizer assim, ó, não vota nesse, porque é assim. Então, como você tem que fazer? Eu vou dar o ponto do que você tem que fazer. Eu devo assistir os debates. Se você quiser rir, porque são muito engraçados, assista os debates. Agora, não vem depois falar para mim que você queria ouvir propostas e não teve nada, porque não vai ter proposta. Eu sempre ouvi esse papo. Aí você estuda um pouquinho mais, você percebe que debate é para ganhar, não é para apresentar proposta. Debate é para você irritar o adversário. Debate é para aquela confusão mesmo. Não precisa sair na mão nem dar cadeirada no outro. Mas o debate é para coisa esquentar. Porque é um debate, é para você ganhar o debate. O pessoal sentir que você é pressionado, porque quando ele for prefeito, que seja quem ganhar, né, eu não sei onde você vota, Carapicuíba, Osasco, Pedro II ou sabe-se lá onde, você pelo menos sabe que o cara que você votou está preparado porque ele aguentou o tranco dos debates. Agora, proposta você lê no site do partido. Quais são as propostas de governo? O que ele está oferecendo? Isso. Você tem que olhar. Mas vou ter que olhar todos? Vai. Eu fazia isso. Hoje está mais fácil. Hoje eu já
Mas eu fazia isso, eu olhava um a um, pá. Não, não. Aí o que que eu fazia? Ah, isso aqui tá fora, ó, isso aqui foge ao mandamento, isso aqui não, isso aqui é um pecadão. Que negócio é esse? Aí vem com aquelas frases bonitas. Direitos sexuais reprodutivos. Aí você vai acompanhando, aí fala, ah, tá, não, eles estão falando que vão querer aprovar o aborto. Não, estão fora. Tá fora. Não vem com essas palavras bonitas pro meu lado, não, que na verdade vocês estão de sacanagem. E aí você começa a pegar as manhas, o que cada partido tá querendo e tudo mais, né? Eu vou pegar um exemplo, cidade de São Paulo, tá? Duas pessoas deram entrevista e um foi o Ricardo Nunes e a outra foi uma moça chamada Marina, que ela fica um pouco mais quieta, não fala tanto quanto os outros, mas ela tá ali. Ela é do Partido Novo. Eu não sei de qual partido ele é, mas tá lá. Ambos. Um fez ameaça, dizendo ainda que se algum hospital não permitir o aborto legal, ele vai punir. E ela disse ser favorável. Nenhum dos dois são do PT. Vocês entendem o problema? Não é tão simples assim. O negócio é cinza. Você acha que é branco e preto, né? Não é. Não é tão simples assim. Então você precisa observar para saber como a coisa está andando para você poder votar. E olhar plano de governo. Ah, não vou votar nisso. Ok. A princípio, esta orientação dada aqui deve ser seguida à risca. Só que aí, quando você encontra e você percebe, aí as pessoas falam, não, tá, ok, Leandro, por que então o liberalismo não pode? Porque o liberalismo diz assim, e por isso a menina que eu mencionei aqui, que é do Partido Novo, liberal, acaba sendo favorável ao aborto. Todos eles são? Não, você conversa com alguns caras do Novo, por exemplo, Marcel Van Hatten não é, que é um deputado. Todos são? Não. Mas a premissa diz assim, existe público, existe demanda para utilizar ou usufruir desse bem? Não importa, eles não estão fazendo juízo de valor a partir de bem e mal cristão, tá? Tem público. Então tem mercado. Se tem mercado é bom, então libera. É daí que você tem uma Holanda que libera o uso de droga, libera a prostituição como profissão, e você tem aborto legal e eutanásia. Por quê? Porque parte desta ideia. Existe público, existe quem se interessa, não é todo mundo, a gente libera e regulariza e faz as regras específicas. Não é qualquer lugar que você pode usar droga, é só aqui, aqui, aqui. Não é qualquer lugar que você pode fazer isso, é aqui, aqui, aqui. Só que nós estamos falando, uma coisa é falar da Holanda, outra coisa é falar do Brasil. Pense esse tipo de coisa começando a ser aprovado. Eu vou dizer para vocês uma coisa que o pessoal não percebeu, mas já está. Prostituição já está aprovado no Brasil, mesmo sem lei. Se vocês não perceberam, eu falei lá das moças que entram aí para os sites Privacy, OnlyFans e tudo mais, e que ali também tem telefone, né, para acompanhante, quer dizer, a pessoa marcar de sair com ela e tudo mais. Isso é o quê? Isso é a legalização. Alguém se opôs, alguém considerou crime essas meninas terem esses sites. O pessoal não considera nem prostituição, porque ele só considera prostituição aquele que é o presencial, só que esqueceram que a coisa agora é virtual também. E aí? Tá liberado. De certo modo, o STF, não sei se já votaram, já alteraram isso, mas o STF permitiu o usuário de droga com uma quantidade X, tal. Eu sei que é só maconha, tá? Mas existem algumas pessoas que consideram que deve-se liberar geral. Fora que vocês estão vendo, é notícia aí, ó, Gustavo Lima, Deolane e tudo mais, os jogos de azar através de jogos de aposta, mas existe projeto de lei para voltarem os bingos e, quiçá, ter cassino neste país. E assim, a quantidade
de bilhão que já só o jogo do Tigrinho. Eu tinha minhas dúvidas, tá? Se eu era favorável ou contra isso. Mas depois, tudo isso interesse público, com certeza. Depois do jogo do Tigrinho, eu vi o quanto isso está sendo danoso e a quantidade de pessoas que realmente tem já testemunhado o vício é imensa, gente. Então me preocupa. No Brasil, nós não temos educação suficiente. E para completar, pode ser um pouco pessimista da minha parte o que eu vou dizer aqui. Eu estava pensando nisso hoje, estava no Rio esse fim de semana e o motorista comentou comigo que o bicheiro lá tem mais poder que... Deixa eu ver se vai abrir aqui que o negócio tá difícil, né? Tem mais poder que traficante. Las Vegas brasileira, então vai ser com os cassinos. Já tá, né? Com a quantidade de banco de aposta, bets, que tem por aí, já tá um cassino. E ainda eles querendo voltar bingo. O complicado de tudo isso é que eu não sei para onde nós vamos. E hoje pensando nisso, né, vendo que aí uma hora aparece um, outra hora aparece outro. Aí você vê, começa a Lava Jato, pega um monte de empresa gigantesca, daqui a pouco pegam grupos de políticos, partidos políticos, aí começa a chegar nos juízes, aí chega em advogado, aí chega em não sei quem. Esse negócio das bet vai em cantor, vai em influencer, aí você tinha também casos lá, como o caso da Choquei, que pegava uma pancada de influencer, aí estava envolvida a emissora, que também estava envolvida no caso da FIFA. O que é que não está corrompido aqui neste país, hein? A gente vai cair daqui 1 minuto. A gente pode voltar para mais 10 minutos, que eu já estou finalizando já. Já vai acabar. Mas eu preciso encerrar. E aí eu mando já o link para vocês urgente, para que a gente não pare. Eu já estou finalizando também. Mas só para completar o que eu estou falando aqui, que senão não dá certo, né? É isso. Nós vamos dar uma... Bom, eu vou mandar por aqui o que completa a aula, tá? Eu não sei quanto tempo vai demorar para carregar, porque está travado, travou total. Então eu peço que vocês escutem esse áudio, que é o que eu finalizo. Eu vou resumir o que eu ia explicar com mais tranquilidade. Bom, qual é o problema então dessas, vamos chamar de ideologia, do liberalismo, do socialismo e do comunismo? Que uma é navio quebra-gelo da outra. O próprio padre Paulo Ricardo falava: o liberalismo é um navio quebra-gelo para o socialismo e para o comunismo. Por quê? Porque os princípios liberais estão todos nas ideias maçônicas. A maçonaria, ela não é comunista, ela não é socialista, ela é liberal. Toda ideologia liberal, ela é moderna, né? Ela tem essa mentalidade moderna para tudo quanto é coisa, né? Para a linha do conhecimento, até para as questões religiosas. Então, ela acaba abrindo espaço, principalmente por causa da filosofia moderna, abrindo espaço para um negócio chamado ateísmo. Quando você não tem mais Deus na jogada, você precisa de alguma solução para a salvação dos homens, para a salvação humana. E essa salvação ficou condicionada à nossa vida material, a nossa vida aqui. Então, de uma ideia que parte de um monte de religiosidade esotérica, Rosa Cruz e tudo mais, desse povo moderno, filósofo, tudo maluco, do início do Renascimento, vai ganhando força, principalmente porque, por causa do protestantismo, ocorre uma crise no cristianismo, que aí começam as guerras entre os católicos e os protestantes. Com isto, alguém precisa pôr ordem na casa, porque o povo está se matando.
E depois da Guerra dos 30 Anos, o que fazer? Você é obrigado a pôr ordem na casa. E aí os reis absolutistas botaram ordem na casa. Então você começa a ter o poder temporal à frente do poder espiritual. E com isso, com o poder espiritual comandando a parada, quer dizer, o poder espiritual agora fora da parada, porque ele não é mais o poder principal, quem é o poder temporal, os reis comandam. Só que os reis foram derrubados pela Revolução Francesa. A Revolução Francesa, logo depois da Revolução Francesa, você vai ter realmente o crescimento da maçonaria. E com isso você tem não só a Revolução Francesa, você tem a Revolução Industrial, e com isso você tem também essa mudança. Não é mais o princípio de família, é o princípio econômico. E com isso, com a crise das sociedades, você começa a ter a mendicância pulando para tudo quanto é lado, gente passando fome e tudo mais, um monte de gente na miséria, né? Você começa a ver famílias na miséria, gente passando fome e tudo mais. As grandes cidades, êxodo rural, crises, que é o que a gente tem até hoje, você começa a ter um grupo de pessoas que começa a defender uma linha que tentasse resolver isso nessa terra. E por isso que começa a surgir, já que não tem Deus, então vamos fazer o céu na terra. E aí começam esses princípios, né, como os princípios ideológicos do socialismo e do comunismo, que vai derrubar, né, que diz que vai derrubar a, o capitalismo e vai criar alguma coisa nova. Só que não vai criar coisa nenhuma. Na verdade, vai continuar essa bagunça. O que vai acontecer é que eles vão continuar utilizando de todas as ferramentas econômicas e um fica tentando mostrar que o sistema é melhor que o outro. Então, quer dizer, o liberal fica tentando combater o comunista, socialista, e o socialista comunista fica tentando combater o liberal ou neoliberal. Então, você tem essas nuances, tem outras nuances, tá? Você tem vários deles lá brigando e dizendo, não, olha, esse aqui tá errado, tal. Só que um vai fazendo o que a gente chama de dialética. Um está à frente, daqui a pouco o outro está ali, e eles vão fazendo a revolução. Tanto que certas agendas, esteja quem estiver, elas permanecem e continuam, indiferente de qual é o presidente. Mesmo que seja o presidente mais honesto ou que diga-se estar a favor da vida, a coisa não se resolve. Continua tendo o mesmo problema. Por isto, para votar, você precisa conhecer mesmo o candidato, ler a proposta de governo, para vereadores e deputados saber mais ou menos o que essas pessoas pensam, o que elas defendem, e é trabalho de formiguinha. Brasil não vai se resolver em 2 eleições, tá? Ele pode se desgraçar em uma eleição, de verde e amarelo, mas resolver nós precisaremos de décadas. Para todos os problemas sociais, espirituais, mentais que nós temos nesse país, nós vamos precisar de muito trabalho. Tá bom? Então a gente encerra dessa maneira com esse áudio gigante que eu peço que vocês ouçam e que a gente encerra aqui a aula de hoje.